Bom, e a Band News Difusora leva ao ar nos próximos dias a série especial de entrevistas Os Professores do Barezão. Conversa com técnicos de futebol dos times que vão disputar o Campeonato Amazonense. O entrevistado de hoje é o Paulo Henrique, o técnico do Manaus Futebol Clube. Quem vai conduzir tudo é o Maurício Max. Olá a todos que nos acompanham aqui na Band News Difusora. A gente segue com a nossa rotina de entrevistas aqui, falando sobre o Barezão do Barezão de 2023, que deve começar no dia 28 de janeiro, e você, ouvinte, vai ficar por dentro aí de todas as informações que cercam o Campeonato Amazonense, um grande campeonato. E hoje a gente recebe aqui conosco o técnico do Manaus Futebol Clube, já estreando essa série de entrevistas, também um estreante, né, do Manaus, Paulo Henrique Marques, que está conosco. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação, por nos receber. Obrigado a vocês pelo convite, sempre à disposição aí para tirar um pouco das dúvidas do torcedor, principalmente do Manaus. Certo, professor. A gente começa essa entrevista falando justamente sobre essa sua estreia, né? Assim como toda estreia, um friozinho na barriga sempre bate, uma tensão. A gente sabe que o Manaus tem o primeiro jogo oficial à frente já na semana que vem, tem dia e hora marcada contra o Parintins, no dia 29 de janeiro. A gente queria saber qual o clima nesse momento, já pensando nesse confronto contra o Parintins, levando em conta a responsabilidade de dirigir um clube que conquistou 5 estaduais, os últimos 6 que tiveram aqui no estado do Amazonas. É um pouco diferente do que eu estava acostumado lá no Sul, né? Porque lá a hegemonia é muito grande da dupla Grenal. Então, na verdade, os clubes do interior, o primeiro objetivo deles, né, e o maior no campeonato é não ser rebaixados, né? Porque é um campeonato muito competitivo, a televisão acaba diminuiu um pouco agora, mas sempre deu uma verba muito boa. Então, os clubes com a verba da televisão e patrocínios da federação consegue fazer todo o campeonato, né? Então, não tem nenhuma equipe muito diferente da outra, principalmente das do interior, porque a grana é igual para todos do interior, né? Só diferente para a dupla Grenal, que é um valor muito maior, né? Então, aqui, lógico, muito satisfeito pelo esse começo de trabalho, por esses 12 dias, né, 2 semanas aí de trabalho, né, e faltando 12 dias ainda para o começo do campeonato, muito ansioso aí e bem esperançoso que a gente já no começo aí possa mostrar um pouco do trabalho, um pouco da cara do Manaus que o Manaus pretende para o resto desse campeonato e os demais que estão por vir. Certo, eu vi algumas entrevistas do senhor falando sobre esse tempo de preparação, justamente esse tempo de preparação que é um pouco curto, né? Cerca de 27 dias aí. Como o senhor tem visto até agora o desempenho do time nos treinos e como está essa expectativa para essa estreia? Eu falo desde o começo que a gente está dando, em vez de dar um passo por vez, a gente está dando às vezes 2, às vezes 3, né? Passando por cima de alguns treinamentos que a gente acha que também sejam importantes, mas a gente está indo para os principais, né, para principalmente mostrar para os atletas modelo de jogo, alguns conceitos que a gente acha muito interessantes, princípios de jogo que a gente acha muito importantes que a equipe tenha, e definir logo um modelo, né? O modelo que a gente pretende começar o campeonato já está definido, e agora a gente está, a partir do começo dessa semana, já trabalhando mais a fundo a parte tática de todo esse processo. Bom, para quem está ouvindo a gente, quem não lembra ou sabe, que acompanha aí o futebol, o Paulo Henrique Marques já esteve aí na trajetória do Manaus, viu? Mas foi como adversário, um jogo marcante, o clube conquistou o acesso diante do Caxias em 2019, naquela ocasião, comandado pelo senhor, né? Foi de fato, teve aquele episódio em 2019, em que o Manaus foi vencedor, né? Nós fizemos um bom jogo em Caxias, acabamos perdendo um pênalti no final do jogo, que eu acho que acabou dando um combustível muito grande para o Manaus, além de alguns outros fatos aí, e que gerou uma comoção muito grande pelo povo de Manaus, que abraçou a equipe e a fez subir, né? Então, e o ano passado eu tive aqui de novo com o São José, a Série C, né? A gente acabou empatando o jogo, e agora
a favor, né? Espero que a gente consiga contar com todo o torcedor, porque o torcedor é muito, muito especial, muito importante numa caminhada, né? E a gente espera que essa energia toda se vire a nosso favor e que a gente possa fazer um belo campeonato. Certo, professor. Naquela ocasião, né, como o senhor falou, isso eu senti uma comoção muito grande, né, da torcida do Manaus, com ficou recorde aqui para acompanhar esse acesso. O senhor sentiu alguma coisa de diferente que lhe marcou e agora o senhor está aí por perto, acompanhando essa torcida do Manaus no dia a dia? Não, na verdade, aquilo foi um fato bem diferente, né? O Manaus estava jogando para um público bem menor na época, né? E aquele jogo, por ser um acesso, está definindo um acesso, e eu acho que o resultado curto que foi lá em Caxias, de 1-0, deixou o Manaus com uma possibilidade muito grande de decidindo em casa, e o torcedor acabou abraçando. O Manaus, Clube Manaus, soube tirar proveito muito do momento, né, e empolgou o torcedor, levou, fez casa cheia. A gente nunca que esperava, né, a gente esperava aí, eu não esperava mais de 10 mil pessoas no estádio e estava cheio, né, então aquilo com certeza fez uma diferença muito grande para o resultado final, que foi a vitória do Manaus. Professor, agora, quanto a essa adaptação de estar enfrentando aí o novo desafio, né? O senhor sempre dirigiu os clubes do Rio Grande do Sul e agora está vindo justamente para o outro lado do Brasil, aqui na região norte, e isso é uma coisa bem diferente, né, do que a gente viu ao longo da sua carreira. Tem alguma peculiaridade que o senhor tem identificado do futebol aqui na região norte, que possa ser um diferencial para o desempenho do Manaus e da sua carreira também aqui? Eu tinha muito, porque assim, ó, eu muito tempo no estado lá, né? Eu fiz mais de 10 gauchões, né? É muita coisa, né, cara? Então eu precisava abrir um espaço novo e via com muito bons olhos quando eu recebi a primeira ligação. Me entusiasmou muito porque é um clube que tem calendário, que isso é uma coisa que a gente pesa muito, né? O Manaus tem o estadual, tem a Copa Verde, tem a Copa do Brasil e tem a Série C do Brasileiro, né? Um calendário muito legal. Então isso me empolgou muito a vir para cá. O futebol é parecido em tudo que é lugar, né? A gente espera trazer algumas coisas que a gente tem, nós como gaúchos temos, né? Que é o empenho o jogo todo, a luta o jogo todo, brigar sempre pelo jogo, né? E uma equipe rápida. Aos pouquinhos aí a gente vai tentando implementar essa nossa mania, essa nossa maneira de jogo e modelo de jogo para que no começo do campeonato já mostre alguma coisa. Lógico que vai ter muitos defeitos ainda, como os outros também vão ter, né? Mas a gente espera ter menos que o adversário. Eu sempre digo, quem ganha não é o que acerta, é o que erra menos, né? Eu sempre penso assim, o que errar menos num jogo de futebol é o que acaba vencendo. Então a gente vai trabalhando para errar cada vez menos e fazer um bom campeonato. Mas o campeonato em si, eu não tenho muita ideia, né? Estão me passando algumas coisas, alguns vídeos, principalmente informações, para que a gente chegue no campeonato já sabendo mais ou menos como é que funciona tudo. Justamente sobre isso que eu ia perguntar, se o senhor tem acompanhado algum histórico do campeonato amazonense, está sabendo das equipes postulantes, né, que podem bater no Manaus. Justamente o Princesa dos Solimões, no ano passado, chegou na final contra o Manaus e fez um jogo super difícil, né? O Manaus saiu campeão, mas fez um jogo super difícil em Manacapuru. A gente tem o Amazonas também, que está na Série C, né? Tem grandes contratações. Você tem acompanhado os times que o vai enfrentar? Sim, a gente está tentando tirar o máximo de informações, né? A gente sabe que é um pouco difícil, né? Mas sim, jogadores que estão nas equipes, treinadores, como gostam de trabalhar. Eu acho que o campeonato, com a subida do Amazonas, eu acho que só valoriza o campeonato, né? Porque hoje no campeonato de Manaus, do Amazonas, tem 2 times participantes da Série C do Brasileiro. E em todo o Brasil são só 20, né? Então, e tem 2 daqui, então valoriza o campeonato, né? Então, eu acho que mais alguns clubes, eu não vou citar nomes, né? Mas mais alguns clubes também estão investindo legal aí. Então, a gente sabe que com certeza vai ser um campeonato bem difícil, porque
Manaus, Amazonas, próprio Manauara Nacional, são clubes que têm uma tradição já, né, e alguns não com tanta tradição, mas com um investimento um pouquinho mais legal e se estruturando bem, só tem a elevar o nível do campeonato. Certo, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui na Band News Difusora. Vacilou. Foi um prazer falar com o senhor. Da mesma forma.